Olá, tudo bem? Nesse vídeo irei falar da mãe narcisista, como identificar os 10 sinais de suas sombras e como tratar. A figura materna tende a ser vista de maneira idealizada e até mesmo sagrada pela sociedade, por ser uma imagem de extrema importância para o desenvolvimento dos filhos. Muitos se esquecem de que as mães são apenas humanas, mulheres que podem cometer erros e apresentar transtornos que afetam o seu desempenho no papel de mãe. A crença de que toda mãe é perfeita e de que seu amor pelos filhos é algo incondicional pode ser apenas uma utopia em alguns casos. Então, elas não pensam direito e elas não sentem direito e por isso não desenvolvem empatia ou amor incondicional. Não conseguem avaliar e reconhecer os próprios erros, pois, para esconder a sua real identidade, criam um mundo fictício, enxergando-se perfeitas, sem falhas, sem defeitos. E é justamente bem aqui onde os filhos sofrem, pois eles precisam lidar com esse perfil que só quer manipular e cultivar neles o sentimento de culpa. Vejamos, o narcisismo ele é um transtorno de personalidade que afeta demais as relações de uma pessoa. Por isso, uma mãe narcisista prejudica seus filhos por conta de seus comportamentos que podem ser abusivos e, por vezes, humilhantes. Para você entender o narcisismo e as suas características, é preciso que você possa conhecer esse termo. O termo ele é proveniente da Grécia, que significa amor pela própria imagem. Então, ele é proveniente de um Deus Narciso. Então, o que acontece? Ele, em um determinado tempo, em uma determinada situação, ele contempla o reflexo dele no rio e se apaixona perdidamente por si mesmo, mas acaba se afogando, porque ele tenta alcançar o mais próximo possível desse reflexo e tem o seu fim. Então, assim como o Narciso que se afogou, uma mãe narcisista pode afundar as suas relações com os seus filhos e causar sérios danos morais, psicológicos e emocionais. E o que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista é aquela que age e se sente superior aos demais. Além disso, necessita de atenção, bajulação, tem falta de empatia e sentem como se o mundo tivesse que atender às suas necessidades. Essa necessidade, ela se dá porque a pessoa tem baixa autoestima e elas lutam para que, de alguma forma, consigam compensar essa desvalorização, seja com elogios ou com posições de importância ou arrancar das pessoas as considerações positivas. Então, vamos lá, saiba agora quais são essas 10 sombras que vazam da mãe narcisista. Porque aqui você vai perceber essa necessidade que elas possuem de admiração, do uso de chantagens emocionais, dos seus interesses e de criar fantasias de abandono e de grandeza. Por fim, a mãe narcisista explora todos os que estão ao seu redor. Assim, ela usa de arrogância para conseguir o que quer e com o seu ego inflado, ela sente inveja dos que conquistam os seus sucessos diante dela. Então, vamos ver com mais detalhe esse vazamento de uma mãe narcisista. A primeira sombra é que ela é abusiva. Por ter instinto de ser superior, ela dita e cria as próprias regras, usando uma posição de poder, ou seja, de mãe, para dominar. Então, o abuso se dá de forma verbal, física e
especialmente psicológica. A segunda sombra é que ela se acha dona da verdade. Sempre tem razão. E por não conseguir admitir e nem ter responsabilidade, atribui um erro ao outro. Assim, ela acaba se colocando sempre como a dona da razão. Terceira sombra, problema de identidade. A grandiosidade do narcisismo se dá pela angústia e sentimento de vazio que carrega. Ou seja, ela não consegue se amar, então busca esse amor no outro. Quarta sombra, autoestima frágil. Se sente muito facilmente magoada e jamais vai expor ou admitir isso. Ela luta por reconhecimento e não se importa com os custos, tentando suprir essa falta de amor próprio. Quinta sombra, ela não tem empatia e não se incomoda em usar estratégias agressivas e prejudiciais para prejudicar o outro com o intuito de conseguir o que quer. Sexta sombra, perfeccionista. Se enxerga como um padrão de excelência e não aceita erros. Então, por isso, a sua autoestima ela é muito baixa, porque ela exige demais dos outros, mas no fim ela nem consegue até mesmo atender às suas próprias expectativas e dessa forma ela passa a se sentir mal com ela mesma. Sétima sombra, vive de aparências. Para compensar a sua baixa autoestima, vive de atenção e de elogios. Ela não permite demonstrar qualquer emoção negativa ou problemas, mas com a família ela distrata e deixa claro que nunca está contente. Oitava sombra, não admite culpa e nem responsabilidade. A mãe narcisista sente que é superior e trata os filhos com intolerância. Por isso, quando ela não consegue o que quer, ela culpa os filhos por essa sua falha, não se importando com o resultado e nem se responsabilizando. Nona sombra, ela não pede desculpa, nem cumpre com o que promete. O seu comportamento se mostra que ela não se sente culpada por seus atos. Portanto, ela não se importa em mudar as palavras, em cumprir com acordos, então as suas promessas sempre são vazias. Décima sombra, manipula e monopoliza os recursos financeiros. Os recursos financeiros podem não ser dela, mas fará como que se fosse, e até mesmo se apropriará dos recursos alheios. As sombras de uma mãe narcisista fala com os seus filhos de uma forma abusiva. Então, a gente começa a perceber frases que essas mães entregam para os seus filhos. E existe um padrão nisso. As frases podem ser de projeções, podem ser de ofensas pela existência do filho, podem ser desprezo, diminuição, negação, zombaria e até mesmo para justificar abusos, além de poderem ter caráter de ameaça. Olha só aqui algumas das frases que essas mães assombradas, mães narcisistas, aplicam nos filhos. No caso de uma filha ou de um filho, nossa, como você está gordinha, filha. Está linda, tem um corpão. Como você é egoísta, você só pensa em você. Você é muito chata, por isso que ninguém gosta de você. Você não valoriza nada do que eu faço. Você quer roubar o seu pai de mim? É culpa sua que sou infeliz, porque o seu pai me traiu. Só tive você porque seu pai me estuprou. Você só causa desgosto. Onde foi que eu falhei como mãe? Sua irmã é bonita, você não. Você só passou na faculdade porque é fácil. Só conseguiu esse emprego porque todo mundo consegue. Você é muito sensível, exagerada, chora demais, chora por qualquer coisa. Difícil foi a minha vida, você é mole, você não aguenta nada. Você só vive porque eu cuidei de você. Você só está aí bonitona ou bonitão porque eu cuidei de você.
Conquistei tudo sozinha. Essa casa é minha. Quando eu morrer, eu vou doar tudo. Não vou deixar nada para vocês. E quais as consequências, né, que esses filhos vão ter depois por esse contágio desse interage com a mãe? Os filhos, eles não conseguem ter essa mãe como confiável e nem como um porto seguro. Eles sentem sempre que vão precisar dessa aprovação dela, pois a mãe sufocou tanto com abusos e chantagens emocionais que ele se sente nesse dever de retornar para ela. Olha como é que é. Por isso, devido às situações de desvalorização, autoanulação, chantagens, sentimentos e comportamentos autodestrutivos, o que pode vir à tona? Uso de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas e até situações mais graves, como suicídio. Também, ao longo da vida, contrai relacionamentos disfuncionais, porque podem achar que são incapazes de merecer atenção e amor de alguém, pois experimentou demais uma desvalorização nas relações com a mãe. Experimentam distanciamento emocional. O filho, ele torna-se uma pessoa isolada e mantém isolamento social, pois ele percebeu que ele não recebe carinho nem atenção. E é justamente isso que vai desenvolver nele esse senso de convívio social. Devido às humilhações e os sentimentos de inferioridades, sentem cobrança excessiva, o que gera neles esse senso de inferioridade, pois o filho, ele é cobrado e criticado com bastante frequência. Mas vamos lá, por que a mãe narcisista ela é assim? As mães narcisistas, elas foram criadas como mães negligentes. Cresceram num convívio familiar de agressividade, de desamparo, de manipulação e de culpa. Então teve toda uma situação emocional ali no convívio. Ela veio de um ciclo vicioso. Ela teve ali situações em que houve muitas atitudes perversas, relações frias e até mesmo cruéis. No fim de tudo, essa mãe narcisista é uma criança ferida e ela vai desenvolver atitudes egoístas, ela vai sentir raiva reprimida, ela vai sentir raiva da sua família, ela vai se sentir culpada pelo mundo e ela vai procurar tirar o máximo proveito disso, seja para se satisfazer ou até mesmo para se condoer. E como a gente pode superar uma mãe narcisista? A princípio, evitando o contágio e o interágio com esse tipo de comportamento, porque os filhos que possuem uma mãe narcisista, eles conseguem perceber esse mesmo padrão em outras pessoas também. Então, ele deve ter empatia por ela, porque é justamente isso que ela não tem. A mãe narcisista, ela se torna incapaz de reconhecer esse vínculo e de criar conexões afetivas e de se sentirem bem e de darem atenção, e quando elas não possuem isso, vai haver retaliação. Ela vai com tudo para que ela resgate isso para ela e vai gerar transtorno psicológico e ela vai ter um comportamento tóxico e até mesmo cruel com seus entes queridos. Então veja bem, o narcisismo materno é um relacionamento abusivo e que geralmente envolve a destruição da autoestima, da confiança e da autonomia dos filhos. Então, o primeiro passo para superar é reconhecer que existe esse transtorno. Então, vai ser a partir daí, de entender esse mecanismo, que você vai conseguir liberar os padrões que foi estabelecido por ela. Porque isso fica no seu comportamento. Portanto, a estratégia mais eficaz é a terapia, pois no processo terapêutico, além de entrar em contato com as suas questões emocionais, sentimentais, você terá junto com o profissional ferramentas que vai fazer com que isso te auxilie na tomada de uma conclusão,
de uma experiência para saber resolver essas questões. Então, a terapia ela é uma ótima forma de lidar com essa relação tóxica com a mãe narcisista. E ela é feita tanto para essas mesmas mães que sofrem com isso e com os próprios filhos. Na terapia existem formas de ajudar e desenvolver a pessoa entender o problema para que ela possa aprender com isso e desenvolver soluções. Então, conheça a terapia para que você saiba lidar com uma mãe narcisista. Então, qualquer coisa, se você se enxergar dentro desse contexto, não tenha dúvida. Procure em algum local dessa página um link e venha falar comigo. Terapia é a solução.